Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa escola bíblica neste sábado, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nesse tema que nós estamos trabalhando há 4 sábados seguidos, onde nós estamos vendo Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, mais precisamente como Jesus é o caminho para a solução, para as nossas vidas. Nosso texto básico continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, verso 6, a palavra é essa dita por Jesus Cristo, para que nós pudéssemos estar aprendendo mais sobre a sua vontade. Nós vimos a semana passada que Jesus, o caminho para uma vida melhor, e Jesus, sendo o caminho para uma vida melhor, Ele é aquele que corrige os equívocos, Ele é aquele que erradica os problemas da nossa vida, Ele também é aquele que nos ensina a procurar novas metas para o que não estamos esperando. São coisas que nós vimos semana passada. Hoje nós queremos ver ainda sobre Jesus Cristo, mais precisamente, o caminho para o perdão. Algo que nós precisamos também compreender, que Jesus Cristo ele veio aqui na face da terra, mais precisamente com esse propósito divino para as nossas vidas. Ou seja, ele veio para garantir a nós nosso retorno para o Pai, nos garantindo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ali ele também se tornou o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ali ele se tornou o nosso advogado diante do Pai. Ali ele nos justificou, ali ele nos regenerou, nos dando uma vida nova. Quando ele morreu, derramou seu sangue pelos nossos pecados, e também, junto com a sua ressurreição, nós também garantimos a vida eterna através dele. Sobre isso que nós queremos então estar falando nesta noite. O pecado é algo que está na vida do ser humano desde que Adão e Eva, o primeiro casal, se distanciou do projeto divino, da vontade de Deus, e caiu, e através daquela queda, o pecado passou a todas as pessoas. Muitas pessoas pensam que o pecado não é nada mais do que uma violação às relações humanas. Dentro das relações humanas violou-se algo ali, e isso configurou então na sua vida um pecado. Tem pessoas que consideram o pecado como um ato na nossa vida somente quando nós somos desaprovados pela sociedade, ou seja, a sociedade é que determina sobre nossas vidas aquilo que é correto, aquilo que é errado, aquilo que é moral, aquilo que é imoral. Muitas pessoas pensam dessa forma. Se nós violarmos alguma regra social, isso vai trazer para a nossa consciência algo que vai nos pesar, e isso então, diante de muitas pessoas, é entendido como pecado na nossa vida, algo que prejudica. E quando nós também fazemos o quê? Prejudicamos alguém, se torna então para nós algo pecaminoso. Esse é o entendimento de muitas pessoas. E quem pensa dessa forma, para corrigir isso, nós temos que entender que o pecado está além dessa convenção humana. E precisamos entender que o pecado se fez presente em nossa vida da forma com que a palavra de Deus já nos mostra desde o livro do Gênesis. Então, para tais pessoas, corrigir o pecado não é mais do que acertar as coisas, acertar as arestas, resolver os seus conflitos pessoais, os seus conflitos com outras pessoas. Quando isso acontece, elas se sentem libertas, se sentem bem. Mas se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas falam que o pecado é qualquer desvio
da vontade de Deus. Né? O pecado é muito mais do que essa convenção social que traz, é qualquer desvio da vontade de Deus. O texto que nós temos ali em 1 João capítulo 5, verso 17, diz assim: toda injustiça é pecado. Né? Toda injustiça. Quando falamos em injustiça, nós na presença de Deus, sem Cristo, né, e sem termos a tão grande salvação na nossa vida, nós somos injustos. Né? E se somos injustos, nós somos pecadores de forma plena, porque toda injustiça é pecado. Pode ser por fazer aquilo que Deus desaprova, né, essa questão de injustiça. Ela pode ser, então, por fazer o que Deus desaprova. Né? E fazendo o que Deus desaprova, a palavra de Deus, então, diz para nós, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso vai estar lá em 1 João capítulo 3, verso de número 4. Né? Olhando para esse texto, então nós podemos ver aqui o quê? Todo aquele ser humano que pratica o pecado transgride todo o querer de Deus sobre sua vida. Né? Porque o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Qual lei? A lei instituída pelos homens? Não, não é essa lei reguladora social que nós temos, mas é a lei que está configurada nas Escrituras Sagradas. Por isso, então, nós entendemos o quê? Que o pecado é fazer aquilo que Deus desaprova. Se Deus desaprova, o pecado jaz, né? Ele está presente. O pecado também é o quê? Pode ser por deixar de fazer também aquilo que é direito. Né? Deixar de fazer aquilo que é direito também no contexto daquilo que as Escrituras Sagradas trazem para as nossas vidas. Né? O que diz Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Né? O que nós vemos aqui nesse texto aqui, aquele que sabe que deve fazer, aquele que conhece as Escrituras Sagradas, aquele que sabe os mandamentos de Deus sobre sua vida, né, e não faz, né, está pecando. Lembrando também que a lei moral, ou os 10 mandamentos, que ainda está em voga na nossa vida, é algo que está já dentro do nosso coração, na nossa mente. Né? O ser humano sabe que matar é pecado, sabe que roubar é pecado, sabe que mentir é pecado, e por aí vai, né, sobre essas questões. Né? E quem faz o quê? Quem transgride também a lei moral nesse sentido pleno, está fazendo o quê? Está pecando, diz a palavra de Deus, porque Tiago diz que aquele que sabe, né, o que deve fazer e não faz, né, comete pecado. O mais grosseiro comportamento para com o outro ser humano, nesse sentido, também é pecado. Por quê? Porque viola a lei de Deus. Né? Depois de cometer adultério, depois de cometer um homicídio, o rei Davi escreveu num salmo a Deus, justamente falando sobre isso, quando ele reconhece isso na sua vida. Ele diz o quê? Pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal perante os seus olhos. Salmo 51, verso 4. Nós vemos aqui na história do rei Davi esse reconhecimento sobre si de que ele tinha pecado contra Deus quando? Quando ele adulterou e quando ele cometeu um assassinato. Isso era o que? Aos olhos de Deus, pecado, e Deus estava cobrando isso na vida do rei Davi. O que isso significa para nós? Isso significa que o pecado é mais sério do que muitas pessoas percebem. E explica também a penalidade que se segue. As Escrituras deixam claro. Né? O pecado é o quê? O pecado é algo sério. Né? E esse pecado traz o quê? Consequência também séria para a nossa vida. Conhecemos bem esse texto. Porque o salário do pecado é a morte. João 6, 23. A morte adentrou em nossa vida por causa do pecado. Né? Isso significa também que nenhum homem, quando falamos em pecado, é perdoado enquanto tudo não estiver de acordo com Deus. Para nós termos o perdão dos pecados na nossa vida,
tudo em nós precisa estar de acordo com Deus. Mas como resolver isso? Como que podemos chegar nesse patamar diante de um Deus santo e nós pecadores? Temos um problema, né? E o problema é o pecado sobre nossa vida. E o pecado torna o quê? Justamente isso. Torna o pecador justo, torna um pecador justo com Deus. Tornar um pecador justo com Deus não é fácil, desculpa, irmãos. Tornar um pecador justo com Deus não é fácil, é um problema. Por que não é fácil? Por causa daquilo que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Deus é perfeitamente santo, né? E essa santidade de Deus torna qualquer trégua com o pecado impossível. Deus é santo, né? na sua forma completa, né? E nós somos pecadores, nós temos um problema em relação a Deus nesse sentido, né? E como Ele é santo perfeitamente, a sua santidade, Ele não tem como negociar com o pecado. O pecado não pode andar junto com a santidade de Deus, né? Isso é impossível, né? Por isso que a palavra de Deus em Salmos 45, verso 7, ele diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Iniquidade é pecado. Deus é aquele que ama a justiça, mas Deus odeia o pecado. E quando falo que Deus odeia o pecado, Deus também odeia o pecador que permanece no pecado. Se o pecador continua no pecado, não tem como Deus demonstrar amor a essa pessoa se ela assim quis continuar, né? Transgredindo a lei de Deus, andando fora dos caminhos de Deus, né? Porque Deus é justo, né? E Ele ama a justiça, e por Ele ser santo, perfeitamente santo também, Ele não tem trégua com o pecado. Então Ele vai odiar a iniquidade. É isso que a palavra de Deus mostra para nós, né? Esse Deus infinitamente justo. E a justiça exige que Ele faça o que então? Por Ele ser justo, Ele precisa castigar o pecado, né? Não pode ser diferente, senão nós íamos falar que Deus também não é justo. Como que Ele castiga o pecado? Ele castiga o pecado com a sua justiça. E a sua justiça prescreve para o pecado o quê? Aquilo que nós vimos lá em Romanos. A justiça de Deus vai trazer uma prescrição para o pecado, né? E a prescrição é única. O pecado gera a morte. A palavra de Deus ainda diz o quê? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. Não pense o contrário do que a palavra de Deus diz. Deus é santo, né? E Deus não compactua com o pecado. Deus é justo e por isso Ele odeia o pecado, né? E se o pecador permanecer no pecado, se ele não resolver essa situação na presença de Deus, e essa situação a gente já vai ver como se resolve, esse pecador também será odiado por Deus, né? Porque Deus não tem como ser diferente, Ele é justo, né? E na sua justiça, né, Ele não vai trazer e derramar a sua graça sobre os filhos da desobediência, é o que diz Efésios capítulo 5, verso 6. Para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a condenação, é a morte, né? Isso não tem como ser diferente. E quando eu falo morte aqui, não estou falando essa morte física que todos nós vamos passar até que Cristo venha, mas a segunda morte, que é a morte completa e eterna, né? Quando aqueles que permaneceram no pecado e quiseram continuar transgredindo a lei de Deus, né, vão estar sendo julgados por Deus, condenados por Deus, e vão estar sendo jogados no lago de fogo, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, que é a segunda morte e morte eterna. Estes fatos, irmãos, envolvem o homem num apuro. O ser humano está num apuro, por quê? Porque o ser humano é pecador. A própria natureza de Deus diz o quê? Não há como andar com esse ser humano enquanto pecador, porque a própria natureza de Deus demanda a separação do homem e a punição ao homem pecador nesse sentido é pela morte, né? Então, o que nós vemos aqui?
o homem é incapaz de resolver esse problema do pecado. Tentar ser resolvido pelo próprio homem é impossível, né? Ele não pode jamais negar o fato de que é um pecador, porque todo ser humano sabe, né, que ele é um transgressor, ele é um pecador, né? Ele tem isso dentro de si, ele tem essa percepção dentro de si. E nenhuma obra boa que ele vai fazer o dará inocência com relação a esse pecado. Ele pode fazer qualquer obra, né? Ele pode ser, né, a pessoa mais bondosa sobre a face da terra, mas isso somente não é capaz de aplacar a ira de Deus sobre si. Por quê? Porque ainda existe o problema do pecado sobre ele, né? Então o que nós podemos entender aí? Um homem que cometeu um homicídio e não foi descoberto, não torna ele um inocente, se ele viver o resto da sua vida dentro da lei. Se ele seguir a lei na sua totalidade, encobrindo um ato da sua vida, ele não vai ser inocente. Ele pode fazer qualquer coisa que seja boa, né? Ele pode ser o maior exemplo dentro de uma sociedade, mas ele transgrediu, né? E se ele transgrediu diante de Deus, ele ainda é um pecador. Fazer outras coisas que Deus exige também não vai nos dar crédito para abater a dívida dos nossos pecados, né? Fazer simplesmente obras, né, sabendo que essas obras vêm da parte de Deus para as nossas vidas, mas somente as obras pelas obras, também não vai nos fazer o quê? Ter crédito perante Deus para que os nossos pecados sejam perdoados, né? Lembra o que Jesus Cristo disse e está registrado nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos? Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, né? Não adianta querer ter crédito com Deus, né, simplesmente através das suas ações, né, sem que tenha o quê? O remédio para o pecado nesse sentido, né? Uma vez que somos pecadores, somos na presença de Deus como pecadores, somos como mortos. Olha o que diz a palavra de Deus ainda. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas capítulo 17, verso 10. Né? Vós que depois de fazer tudo que foi ordenado, você fez tudo que estava ali nos princípios para você fazer, diz a palavra de Deus que ainda você é um servo inútil, porque ainda falta algo na sua vida, né? Porque só fez o que deveria fazer, porque isso deveria ser feito, mas ainda, né, Lucas 17, verso 10 diz o quê? Falta alguma coisa na sua vida, existe ainda um problema, e esse problema se chama pecado. A questão é, existe solução então para o pecado? Existe solução para o pecado, né? Podemos ver na palavra de Deus também, né, a solução para o pecado, conforme diz Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, esse nosso texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, estando nós mortos por causa do pecado, nos deu vida. Qual é a solução para o pecado? E aí qual é o remédio então? Juntamente com Cristo. A graça de Deus foi derramada sobre nossas vidas em Cristo. Por isso que Efésios 2, verso 5 termina dizendo, pela graça sois salvos. Salvos do pecado, salvos da ira de Deus, salvos da justiça de Deus em relação ao pecado, né? Em Cristo Jesus, então, nós somos justificados, em Cristo Jesus nós somos perdoados, em Cristo Jesus a solução para o pecado em nossa vida, né? Continuando, né? Deus não compromete a sua santidade ou justiça, né? Deus não pode fazer isso, Ele é justo e Ele é santo, e Ele não pode comprometer isso na sua vida.
O que ele fez então? Deus aplicou o golpe que a justiça requeria. O que a justiça requeria? A justiça requeria, né, solução para o pecado. Né? E para isso Deus fez o quê? Pelo seu amor para conosco, ele providenciou o seu próprio filho. Seu próprio filho seria, então, para nós o quê? O golpe que a justiça requeria, Jesus Cristo, né, como um escudo para receber então, né, no lugar do homem pecador, esse golpe. Jesus, quando ele morreu, ele não morreu por quê? Porque ele foi julgado e foi achado nele injustiça. Não, pelo contrário, nenhuma injustiça estava sobre ele. O próprio julgamento de Jesus diz isso, né? Que nele não havia injustiça, mas a injustiça nossa estava sobre ele. Né? É isso que precisava estar presente naquele momento. Né? Aquilo que Isaías, no capítulo 53, verso 8, já estava dizendo lá no passado em relação a Jesus Cristo, que ele foi cortado fora da terra dos viventes por causa do quê? Por causa da transgressão do meu povo, Deus falando. Foi ele ferido. Né? O povo era transgressor, o povo era pecador, né? E precisava de uma solução para esse pecado. Né? A solução para esse pecado não era uma regra social, não era apenas obras humanas nos seus esforços, mas a solução para o pecado era Cristo Jesus. Jesus é a solução. Ele era o caminho para que esse pecador pudesse agora estar restaurado e estar novamente de volta ao Pai. E essas palavras escritas então antes de Cristo pelo profeta Isaías no capítulo 53, verso 8, foram cumpridas na morte de Jesus Cristo. Lá na cruz Jesus fez o cumprimento dessa profecia. Um escudo de proteção contra o castigo estava ali, que é chamado esse escudo de propiciação. Olha o que diz ainda o texto de 1 João capítulo 2, verso 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi aquele que diante do Pai, fez essa propiciação, nos tornou propício ao Pai, para perdoar os nossos pecados. Não somente dos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sentido aqui de mundo inteiro de todos aqueles que nele crê, e que foram recebidos pela graça de Deus, através de Cristo Jesus, tiveram a solução para os seus pecados. Jesus, de fato, então, olhando para esse sentido, ele é verdadeiramente o caminho para o perdão dos nossos pecados. Isso diz Efésios capítulo 1, verso 7, no nosso texto, no qual temos em Cristo a redenção pelo seu sangue, por aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário por nós, a remissão dos pecados, ou seja, a solução, o remédio para nós diante do Pai. Ele fez isso por nós, morrendo a nossa morte, lá naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas. Então o que nós vemos aqui, Jesus é o caminho para o perdão dos nossos pecados. Quando ele fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava trazendo também essa resposta para a nossa vida, para nós transgressores e pecadores que éramos sem Cristo. O nosso caminho conduzia para a morte. O nosso caminho nos levava para a morte eterna. O nosso caminho seria o quê? Morrer agora e ir para o inferno e depois aguardar o lago do fogo. Mas Jesus veio para nos dar esse caminho de volta para o Pai. Porque se nós morrermos hoje, nós temos a mesma esperança daquele ladrão lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aguardando então o retorno de Cristo para nós estarmos no novo céu e nova terra, no sentido de vida eterna com Deus. Jesus é esse caminho. Ele é o caminho que nos dá o quê? O perdão condicional.
o perdão tinha condição. Né? O perdão não seria incondicional, ele tinha condição. Incondicional foi o seu amor para conosco, mas o perdão tinha uma condição sobre si. E olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa é a condição para a solução do pecado. Qual é a condição? A condição para a solução do pecado? Jesus Cristo, o autor dessa salvação eterna. Né? Nele nós temos os pecados perdoados. Para nós que obedecemos a sua palavra. Tá, fui perdoado. Uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso mais obedecer a palavra de Deus. Não sei aonde pode encontrar essa segurança nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas falam o quê? Que nós precisamos perseverar. Perseverança dos santos que está enraizado naquele que tem essa tão grande salvação sobre si. Por quê? Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos, não para tudo, para todos os que lhe obedecem, né? Aqueles que vivem também debaixo dos seus mandamentos, debaixo da sua graça, aguardando o dia do seu retorno. Né? Por isso, obedecer a Cristo requer em nós o quê? Em primeiro lugar, crer que Ele é a solução para os nossos pecados. E isso fazemos na fé salvadora que nos é dada, né, através do Deus o Pai nas nossas vidas. Se Ele é o caminho, nós temos que fazer o que então agora? A partir de então, depositar a nossa confiança nele. Mas depositar a nossa confiança nele não é andar mais relaxado. Depositar a nossa confiança nele é viver de acordo com os seus mandamentos. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, né, quando aquele carcereiro perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo, né, a resposta para a sua vida foi crer no Senhor Jesus Cristo, crer em Cristo. Né, e crer, né, e esse crer leva que a essa fé salvadora que Deus deposita em nós através da ação do Espírito Santo que nos convence. Crê e será salvo, tu e a tua casa. Né, essa é a resposta de Deus para as nossas vidas. É claro que esta fé tem que ser forte bastante. É por isso que essa fé não depende tanto somente de nós. Essa fé também salvadora é dada através de Deus na nossa vida, para criar em nós uma resolução de abandono do pecado. Se quer saber se a fé salvadora está sobre sua vida, olhe para os seus atos diante da palavra de Deus, olhe para os seus atos diante dos mandamentos de Deus, olhe para os seus atos diante do que Cristo fez na sua vida e ver se você tem abandonado o pecado. Se você tem abandonado o pecado, aleluia, porque você tem essa fé salvadora sobre si, né? Porque foi criado isso em você. Essa fé que não é uma mera fé na sua vida, mas que é uma fé que faz você abandonar o pecado. Né? E isso só acontece quando há arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida, né? Não há como ser diferente. Né? É mudança radical, é vida nova. Não é continuar da mesma forma. Eu creio que Jesus Cristo me salvou, antes eu fazia coisas erradas, hoje Cristo me salvou, eu faço essas coisas erradas de uma forma mais escondida, mais light, né? Deixei um pouco da minha vida, não tem como ser dessa forma. A fé salvadora sobre nossa vida, que traz arrependimento, não nos faz ser, né, a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Se você nasceu assim, vai ser sempre assim. Se nasceu pecador, vai ser sempre pecador e vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Não tem como ser diferente. A solução para o pecado é Cristo. O remédio para o pecado é Cristo. Para isso nós precisamos viver essa fé salvadora na nossa vida. Né? Uma fé bastante forte sobre nós, de tal forma que nós abandonamos o pecado e vivemos vida nova. Olha o que diz Atos dos Apóstolos no capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância,
Graças a Deus por isso. O tempo nosso sem Cristo, Ele não levou. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que o texto está dizendo? Atos 17:30. Deus não nos levou em consideração o nosso tempo da ignorância, enquanto nós não sabíamos qual era a solução para os nossos pecados. A partir de agora que nós sabemos a solução para os nossos pecados, não somos mais ignorantes nesse sentido, porque nós temos o reconhecimento do que é preciso na nossa vida, né? E agora nós precisamos o quê? Nos arrepender. Sem isso, não tem como, né, a solução para as nossas vidas estar acontecendo. Por isso, Jesus é o caminho para isso, né? Jesus é que traz em nossa vida também, né, e mostra o arrependimento. Nossa fé tem que ser bastante forte, né, para fazer o que também? Confessar a Cristo publicamente. Essa também deve ser a questão na nossa vida. Me arrependi? Eu preciso mostrar esse meu arrependimento. Confissão pública aqui é o meu testemunho diário. E o meu testemunho diário começa onde? Na minha vida comigo mesmo. Eu preciso mostrar para mim mesmo, né, essa vida de arrependimento que eu tenho. Tem pessoas que gostam de mostrar uma fé bastante forte, confessando Jesus Cristo diante das pessoas, mas em quatro paredes não mostra arrependimento e mudança de vida. Aonde está a fé salvadora? Aonde está Cristo Jesus na sua vida? Não pode acontecer. Não é o caminho que leva para a salvação. Não é o caminho de Cristo esse, né? A fé salvadora na minha vida precisa ser tão forte que eu confesso desde o meu deitar até o meu levantar, o meu andar, o meu agir cotidianamente, com pessoas, sem pessoas, que eu tenho Cristo na minha vida, mesmo que eu tenha ali, vamos falar, as minhas dificuldades nessa luta da carne contra o Espírito, que essa é constante na nossa vida. Gálatas capítulo 5 fala isso, mas mesmo assim ainda eu confesso Cristo, né? Por mais que eu venha às vezes fracassar, vacilar, eu reconheço Cristo na minha vida e eu recorro a Ele novamente para que Ele possa me ajudar, me dar a solução, me fortalecer novamente. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O confessar não é simplesmente falar, né? Porque a palavra de Deus também, Jesus diz lá nos evangelhos, né, que da nossa boca sai aquilo que está dentro de nós. Não é simplesmente falar que vai ser bom, porque tem muitos discursos bonitos que não é o que está dentro de si. Simplesmente são palavras belas que não traduz a vida pessoal. Esse confessar é justamente falar aquilo que está dentro de você, aquilo que você é de fato. É isso que Romanos capítulo 10 fala para nós. Precisamos ter essa fé salvadora suficiente para nos fazer ser dessa forma, confessar Jesus, ou seja, mostrar em todos os nossos atos, mesmo com a boca fechada, os nossos atos vão mostrar Cristo Jesus na nossa vida e o arrependimento que nós temos. Também, né, esse caminho que Cristo trouxe para nós é para nos fazer crer suficientemente, né, que nós que temos essa razão para crer e confessar, sermos então inseridos no corpo de Cristo, né, ou seja, batizados, né, nesse sentido de batismo como inserção dentro do corpo de Cristo, porque nós não somos também o quê? Pessoas salvas em Cristo Jesus isolados. Nós somos uma comunidade dos santos, nós somos uma igreja. Igreja, eclesia, é reunião, é assembleia de pessoas, né? E essa assembleia de pessoas estão ali inseridas todos os salvos em Cristo Jesus. É por isso que Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer está condenado, né? Será condenado. Né? Vamos lembrar que esse texto, conforme nós estudamos já na quinta-feira, esse texto está falando para adultos e não para crianças. Né? Porque crer e ser batizado, que é o sentido adulto, né? De dar razão a sua tão grande salvação, né, e estar inserido no corpo de Cristo. Né, e a criança
enquanto não chegar na idade da razão, ela está inserida no corpo de Cristo, está, porque se você crer, será salvo tu e tua casa também, também promessa de Deus para a sua vida, mas se ela não recebeu o batismo enquanto criança, né, ela vai ser condenada? De forma nenhuma. O texto está dizendo aqui, né, que enquanto ela não crer, ela pode receber o batismo pela vida de fé dos seus pais, né, e ela também tem essa tão grande salvação sobre si, né, que está também aguardada, que no dia da sua razão, quando ela estiver pronta para falar, né, também declarar isso na sua vida, ela vai fazer a sua pública profissão de fé também. Se tem alguma dúvida sobre isso, desculpa, não foi na quinta-feira, foi na quarta-feira que nós estudamos sobre isso. Vai lá para o estudo do Catecúmenos dessa quarta-feira, que foi falado sobre esse texto mesmo, né, e vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas então, o que nós podemos entender? Que esse batismo nos firma em Cristo como eclesia. Esse batismo nos faz igreja, onde nós nos tornamos então o quê? Família, né? A família de Deus, né? Aquilo que Efésios fala, que nós nos tornamos família. E famílias de Deus porque nós fomos adotados como filhos pela fé, através do que Cristo fez na nossa vida. Né? Ele mostrou esse caminho por nós. Né? Isso diz para nós então o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Né? Embora esse texto de Gálatas fala que nós fomos batizados em Cristo, não só no sentido ritual, mas o batizados lá na cruz, a morte de Cristo por nós, que o seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Em Cristo nós nos revestimos então dessa tão grande salvação, mediante a fé salvadora que nos foi dado, né, por Deus em nossas vidas, e nós vivemos então em novidade de vida. É isso que então nós precisamos entender. E uma vez que nós estamos em Cristo, temos essa vida nova. Então, né, enquanto estamos em Cristo, né, estamos perdoados, né, nesse sentido. Uma vez que estamos em Cristo, nós estamos andando na luz da verdadeira justiça. Né? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos numa perseverança santa, né, que é a última parte aí da nossa doutrina calvinista, a perseverança dos santos. Nós gostamos muito de olhar lá para cima, né, uma vez salvo, salvo para sempre, né, e essa salvação não vem de nós, depende de Deus na nossa vida, né, tranquilo isso, né, mas como nós damos resposta a isso na nossa vida? Né, através da nossa perseverança, porque se nós não vivermos a sua vontade, não vivermos os seus mandamentos, nós não somos salvos em Cristo Jesus. Nós damos esse testemunho bem forte também na nossa vida. Olha o que diz 1 João ainda, capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão de uns para com os outros. Esse é o batismo no sentido de inserção dentro do corpo de Cristo. Precisamos manter essa comunhão de uns para com os outros, porque nós também andamos na luz, como Cristo é luz sobre nossa vida. E o sangue de Jesus, o batismo que nós recebemos lá na cruz do Calvário, nos purifica do nosso pecado. Então nós temos aqui dentro desse contexto dois batismos. Um ritual de inserção na igreja, mas esse ritual de inserção na igreja tem a ver com o batismo de Cristo lá na cruz, nos perdoando os nossos pecados e nos fazendo então manter comunhão de uns para com os outros. Jesus então, meus queridos, encerrando, né, esses 4 assuntos que nós tivemos, né, se você perdeu algum, pode voltar lá no site e reassisti-lo, né, mostra que Jesus, quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho também para o perdão. Isso Jesus veio fazer para nós. Ele não veio mostrar um caminho, ele veio dar o caminho para nós. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós começamos esse estudo com 3 perguntinhas. Você tem algum problema ou está com algum problema? Você
tem confusão sobre sua vida interna ou está confuso na sua vida eterna? Você não se sente seguro, você está perdido em relação à sua vida no contexto, vamos falar, eterno? Então a saída para tudo isso, finalizando, é justamente isso: Jesus é o caminho. Jesus Cristo é a saída. Ele é o remédio para todas as coisas. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para tudo que é verdadeiramente bom, tanto nesta vida como na vida vindoura, Jesus Cristo é o caminho. E se olharmos para Jesus Cristo como o caminho, essa verdade produz em nós vida, para nós que estamos firmados nele. Por isso ele é o caminho, é a verdade e ele é a vida. Espero que tenham entendido esse versículo tão pequeno, tão conhecido, mas tão profundo na nossa vida, porque sem esse versículo é muito difícil naquele dia nós estarmos diante do Pai para receber aquele convite: vinde a mim, porque vocês viveram de fato esse caminho, foram verdadeiros, e tiveram uma vida regenerada, restauradora em Cristo Jesus. Vinde benditos do meu Pai. Essa deve ser a nossa expectativa na nossa vida, diante de Cristo Jesus, como o nosso caminho, diante de Cristo Jesus como a verdade sobre nós e diante de Cristo Jesus como a vida nova que nós levamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Sábado que vem nós teremos um outro tema para nós estarmos estudando na Palavra de Deus. Receba mais uma vez o abraço deste irmão em Cristo, que Deus te fortaleça. Amanhã, domingo, é o dia do Senhor, que possamos às 19 horas estarmos mais uma vez nesta mesma forma, cultuando ao nosso Deus, mesmo que a distante. Culto online, ele é online na transmissão, porque o culto é pessoal, você está aí cultuando a Deus, portanto cultue a Deus nesse dia que é o dia do Senhor, e cultue agradecendo porque Ele deu essa oportunidade, mesmo dessa forma, para você estar na presença do Senhor. Vamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai, não no templo de Gerezim e não no templo de Jerusalém, mas em todo e em qualquer lugar, da forma que Deus permitiu estarmos adorando a Ele, porque nós somos culto a Deus e nós precisamos viver esse culto a Deus com toda a nossa verdade, porque nós vivemos uma vida nova em Cristo Jesus. Que essa consciência esteja nos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são aqueles que o Pai o recebe com alegria na sua presença. Deus te abençoe, Deus te guarde e que possamos nos fortalecer a cada momento em Cristo Jesus.